quem mais está envolvido. Então, esse máximo mandamento é aplicado como todo o coração, identidade. Agora vamos ilustrar uma identidade. Eu não estou com uma identidade aqui, mas o que tem no RG? Qual é a sua identidade? O seu nome. O seu nome é a sua natureza. Você tem a natureza de filho de Deus. Esse é seu nome. Então é interessante quando você pensar em seu nome, já me veio um trecho bíblico que eu agora não me lembro detalhes, mas Deus falando assim: te chamarei pelo teu nome. Aí você faz um link pensando sobre isso: te chamarei pela sua natureza divina que eu pus em ti. E você é a imagem e semelhança dele. Aí, metafisicamente falando, você é a ideia viva de Deus, refletindo a semelhança, seria refletindo. Você olha no espelho e você se move. Eu estou me movendo aqui. Do mesmo jeito que eu movo aqui, se fosse um espelho, apareceria a mão como ela é e o movimento como ele é. A mesma coisa, nós refletindo aquele que nos faz, como Paulo fala dele: eu vivo e me movo, tenho todo o meu ser. Então aí eu entro com vocês numa reflexão. Eu acho legal a ideia metafísica. Eu comecei a estudar mais sobre essa ideia metafísica. Filósofos, alguns, trabalham isso também. E eu venho de uma corrente cristã, que são cientistas cristãos, que seria ciência cristã, que trabalha essa visão científica em maiúsculo, de como Jesus pensa, como Deus pensa, a respeito de toda a sua criação, e como eu preciso pensar para estar em linha com esse maior pensador e único pensador, que mantém tudo ainda intacto, mesmo a gente ainda vendo que acabou toda a laranja do Brasil, um exemplo. Veio uma enchente e acabou com toda a laranja de Itajamar, mas a substância, a ideia de laranja, não acabou lá em São Paulo. Mas acabou tudo no Brasil, não acabou na China. Então a ideia de suprimento, ou de provisão, ou de substância, é a ideia espiritual dessa laranja que não vai acabar. Como nós somos a ideia central que Deus colocou que tenha domínio sobre todas as coisas. Mas esse domínio no amor, na paz. Então, como a minha vida inteira eu fui me baseando em PNL, fui me baseando em histórias bíblicas, me baseando em histórias, em contos, em metáforas, e me modelando em pessoas de sucesso, eu procurei estudar cada vez mais. Até que um dia eu encontrei um livro chamado Estratégia da Genialidade, do Robert Dilts, e fiquei encantado quando ele disse que o Albert Einstein queria saber como Deus pensa, e que ele não estava importando com os ritos religiosos e as tradições, mas o importante era descobrir como Deus pensa a respeito de tudo que ele criou, e que ele fez tudo e avaliou e disse que era bom, mas o bom em maiúsculo. Mas o bom que nem o Adão, nem o Hitler, nem o Bin Laden vai alterar isso. Mas alguma parte da teologia ficou focando, mas o Adão. Agora, poxa, Deus sendo Deus Todo-Poderoso, um Adãozinho aí, um Hitlerzinho aí, vai acabar a conexão direta, sendo que Jesus veio para mostrar a gente. Vamos religar, vem um novo aplicativo para a humanidade, o Cristo. Vamos pensar num novo aplicativo. Jesus veio mostrar o Consolador, que eu penso em Confortador, já que a palavra tem poder, e a tradução não foi bem detalhada, e biblicamente está como Consolador, mas não deixa de ser um Confortador. Eu vou dar um exemplo para você. Se você tem um consolo de alguma coisa, significa que o problema ainda continua. Mas quando você pensa que você já tem um conforto, acabou o problema. E Deus não é o Deus do caos. Está na própria Bíblia falando sobre isso. Então, eu comecei a querer estudar mais detalhes para saber o porquê que esses gênios pensavam diferente e criavam, acreditando numa mente em maiúsculo, em que pudesse fazer. Tanto é que existe, o Napoleão Hill fez um livro chamado, ele cita sobre Mastermind ou Imaginação Criadora, que vários gênios, entre Thomas Edison, Albert Einstein e outros, baseados nos 8 aí, eles acreditam que o universo é uma mente pensante, que seria Deus, que não deixa de ser o uno de todos os versos, e que quando ele está em linha com esse pensamento, ele cria também. Então, já que você pode modelar
uma pessoa de sucesso, eu pude me modelar nos holandeses que eu adorava, na luta de boxe tailandês, para eu poder passar para meus alunos, para a gente lutar e ganhar campeonato, por que não tentar me modelar em Deus ou Jesus Cristo? Já que um cara conseguiu se modelar em 8 inventores, o cara imaginava uma mesa assim, em que o que Napoleão Bonaparte, Maomé, Thomas Edison faria no meu lugar, e ele usando a imaginação dele, se deduzindo como os caras pensariam, o cara criou grandes coisas, e fez um best-seller chamado Pensa em Riqueza e a Lei do Triunfo. Por que não você fazer igual a Albert Einstein? Como é que Deus pensa a respeito disso? O que Jesus Cristo estaria fazendo aqui nessa hora, nesse momento, quando você tiver um conflito familiar, alguma coisa? Eu acho interessante, outra ferramenta de PNL, posições perceptivas. Vou dar um exemplo aqui prático. Põe uma cadeira, essa cadeira dá para mostrar? Eu vi um cara tendo um problema com o cunhado dele, ele pegou, e não tinha jeito, ele tinha razão e não dava, né?